Fala galera, tudo bem? Eu hoje estou gravando o vídeo aqui de casa, tá? Eu deveria estar na escola numa live com vocês, mas eu estou com alguns sintomas de gripe, nada grave aparentemente, mas eu quero ter essa precaução porque qualquer sintoma de gripe pode realmente estar relacionado. Eu estou com todos aqueles indicativos, ausência de apetite, dor de cabeça, dor no corpo, como se fosse uma gripe. Então eu espero que seja só mais uma gripe. Então, por uma questão de precaução, eu estou gravando esse vídeo aqui offline, tá? E eu vou postar ele para vocês estão tendo acesso a ele, que eu postei no portal. E eu vou apenas nesse vídeo aqui aprofundar algumas questões sobre a Revolução Francesa, tá? Que eu já comecei a falar, que eu também vou continuar na próxima aula de terça-feira, que eu vou postar lá para vocês. E aqui eu só vou pegar alguns elementos conceituais daquilo que nós já vimos e tentar relacionar com um pouco daquilo que nós ainda vamos ver, tá? Então, a primeira coisa que eu falei para vocês, eu sempre vou reforçar isso aqui, vocês vão cansar de ouvir, mas a Revolução Francesa é de fato uma revolução, porque ela gerou uma comoção em toda uma sociedade. Então ela não é uma revolta e ela não é um golpe. Ela aconteceu externamente. Por que ela aconteceu externamente? Porque existia um regime absolutista dividido em 3 estados, sendo que 2 desses estados eram a nobreza e o clero. E esses 2 estados, dentro de uma coalizão interna do poder, tinham um controle absoluto de toda a França. Enquanto o terceiro estado, composto por pequenos burgueses, camponeses, não era sucateado, passava fome, vivia uma crise na França. Inclusive, existem relatos de que a situação também urbana da França não era das melhores, tá? Questões, quando eu falo urbana aqui, questões de saneamento básico, questões de mobilidade social, tá? Então tudo isso gerou uma crise dentro da sociedade francesa, que vinha de uma longa monarquia que surgiu lá desde o século IX com o Império Franco-Carolíngio, que se estendeu depois. Nós tivemos a Guerra dos 100 Anos, que definiu ali o território francês e o território inglês, tá? E fechou uma rixa, mas que ainda continuava historicamente falando, tá? Então tudo isso gerou um clima, um espírito da época que permitisse o surgimento desta revolução, tá? Então esse é o fator principal, o próprio contexto da França e da Europa naquele momento permitiu esta revolução. A outra coisa muito importante para entendermos agora o que aconteceu depois da Revolução quais são os agentes participantes dessa revolução. Basicamente são os burgueses, porque os burgueses eles organizaram primeiro a Assembleia Nacional, que era uma assembleia para discutir os rumos da França depois da tomada da Bastilha. Então houve a tomada da Bastilha como um ímpeto social, um ato de reação ao que o Luís XVI estava fazendo, tá? A partir desta reação, você tem grupos que vão se organizar com propostas e interesses diferentes, sendo que existem 2 grupos fundamentais. São 4, né? Mas os fundamentais são os jacobinos e os girondinos. Os girondinos, eles eram mais à direita dentro da Assembleia, dentro do parlamento da Assembleia Nacional. Portanto, eles eram mais conservadores. Eles acreditavam que a monarquia ela deveria continuar, porém dividida entre o poder do parlamento e o poder monárquico da nobreza. Seria isso muito parecido, essa proposta dos girondinos, com aquilo que viria a acontecer no Brasil. Nós vamos ver isso também no período Dom Pedro I, do Império, quando Dom Pedro I ele declarou a independência do Brasil, tá? Em 22. E depois, em 24, quando ele vai criar a primeira Constituição brasileira, de fato,
de um país que não era mais colônia, ele vai se colocar como um poder moderador. O que é esse poder moderador do Dom Pedro I? Ele controlava junto com o parlamento, com os deputados, todo o encaminhamento legislativo. No caso da França, os girondinos eles queriam uma coisa parecida, uma espécie de monarquia parlamentar aos moldes do que aconteceu na Inglaterra. O outro grupo, mais à esquerda, eram os jacobinos, que defendiam sim uma mudança estrutural e a inserção de uma república, tá? A inserção de uma república sem a monarquia. Então esses grupos antagônicos, opostos, que participaram sim juntamente do processo revolucionário, e depois isso também se tornou algo muito violento entre eles, nós vamos ver isso nas próximas aulas, tá? Tinham ali posturas ideológicas diferentes. Não podemos ainda falar de ideologia no século XVIII, porque isso é um conceito do século XIX, mas em termos didáticos, vamos pensar que cada um deles tinha um conjunto de princípios, tá? Que depois viriam ser chamados de ideologias, mas eram princípios e planos de ação políticos depois da Revolução. Daí, galera, só pra gente não se perder aqui, ó, peguem o livro de vocês, tá aqui, ó. Daí, notem que na página 62 nós temos aqui, ó, tá vendo? 62, bem descritivo quais eram esses grupos. Então nós temos os girondinos, jacobinos, os cordeliers e os planiciers, tá? Esses dois últimos grupos aqui, os cordeliers, eles eram mais ligados a uma extrema esquerda. Eles eram mais radicais ainda que os próprios jacobinos. E depois isso vai gerar também um embate entre os jacobinos e os cordeliers. Por quê? Aqui nesse grupo nós temos duas figuras muito importantes. Uma é o Marat, responsável pela parte de a parte de imprensa que foi muito utilizada neste momento, tá? Que depois também ele foi vitimado por uma conspiração contra ele. Nós vamos falar sobre isso também. E nós temos o Danton. Danton, ele era um dos mais exaltados dos revolucionários. Ele era uma pessoa que tinha uma oratória, um poder de convencimento e um carisma muito importante, tá? E ele também é fundamental. Inclusive, ele é o título de um filme que fala sobre a Revolução Francesa. Se chama Danton e o Processo de Revolução, tá? E os planiciers, eles eram uma espécie de centro. Eles eram neutros. Eles não estavam nem a favor dos girondinos e nem a favor dos jacobinos, e muito menos a favor dos cordeliers, porque eles, na verdade, queriam que a estrutura do poder ela os beneficiasse. Então, não importava se estavam girondinos à frente do ideário da Revolução ou se fossem os jacobinos. O que importa é que o mais importante para esse grupo era estar presente na cúpula do poder. Então, eles eram, os planiciers eram compostos basicamente de deputados que agiam conforme seus interesses. Isso é muito semelhante com a ideia que nós temos na política moderna hoje de um centro fisiologista. O que é ser fisiologista em política? É basicamente você agir conforme os interesses vigentes. Então, se você tem um governo de direita, você vai apoiar o governo de direita, porque é o governo de direita que está no poder agora. Se você tem um governo de esquerda que está no poder, você vai apoiar o governo de esquerda, porque é o governo de esquerda que está no poder. Então, este centro, representado pelos planiciers aqui, ele são os Maria, vai com as outras. Quem estiver no poder, nós vamos apoiar, tá? Portanto, em termos de relevância política do que vai se desdobrar, é muito mais importante que vocês lembrem dos girondinos e dos jacobinos, sendo os girondinos à direita e os jacobinos à esquerda. Aqui, ó, direita de vocês e a esquerda de vocês, tá? Então esses dois grupos, eles compunham ali todo o processo revolucionário, tá? E depois, mais à frente, nós vamos falar, porque os jacobinos eles vão em algum momento chegar ao poder. Esse vai ser um momento muito complicado do processo revolucionário, porque ele será marcado por muita violência. Beleza, pessoal? Então, dito isto, todos esses agentes, agora eu vou focar em algo que eu não vou falar mais nas próximas aulas, e eu já vou cobrar em prova, que é o quê? Quais foram as principais ideias
que motivaram a Revolução Francesa, as ideias, a parte intelectual, a parte teórica. Nós temos, primeiro, todos os filósofos justnaturalistas. Quem eram eles? Hobbes, Rousseau e Locke, tá? Sendo o Locke e o Hobbes ingleses e o Rousseau francês. Estes teóricos, esses filósofos, eles pensavam a formação de um novo Estado, eles pensavam o que de fato era inalienável em termos de política. Por exemplo, eu posso desconsiderar o valor da vida dentro do jogo político? Não, porque ele é um valor inalienável. Outro valor que começa a aparecer aqui é a ideia da liberdade, que vai marcar inclusive o slogan da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Então o conceito de liberdade, ele entra no jogo político como nunca havia entrado, porque na Idade Média, se você falasse em liberdade para uma pessoa comum, isso era um absurdo. Não existia liberdade para uma pessoa comum, existia servidão por uma condição cósmica. Então você deveria respeitar essa hierarquia e essa sociedade extrativista, separatista, porque isso era dado, isso era algo predestinado. Tá? Com a Revolução Francesa, isso muda, porque a ideia de liberdade ela ganha um outro tom, um tom de eu poder me expressar dentro de um jogo político, como cidadão. Tá? Inclusive, dentro dos grupos que compunham aqui a discussão sobre esta nova França, os jacobinos eles defendiam a participação de toda a população, os jacobinos, ou seja, camponeses, pequenos burgueses e etc. Já os girondinos, eles eram mais aristocratas, eles defendiam o voto censitário. O que é o voto censitário? Só pode votar quem tem propriedades, quem tem influência, quem é notório, quem tem algum tipo de vínculo com o sistema produtivo daquele momento, que ainda era feudal, ou seja, era vinculado às elites do passado. Tá? Então existia essa diferença muito abissal, muito distante entre os jacobinos e os girondinos na questão da democracia em relação a esta nova república. Por isso que os jacobinos eles queriam uma república, né, uma república sem uma monarquia, e os girondinos queriam uma monarquia com uma participação meio a meio entre o monarca e o parlamento, como ocorre na Inglaterra até hoje. Tá? Então tudo isso aqui teve um desdobramento muito definitivo na história da humanidade depois disso, porque com a Revolução Francesa nós temos a definição do que foi os Estados Unidos, nós temos aqui na América Latina, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai. Tudo isso teve uma influência determinante dessa ideia republicana. O que é ideia republicana? A coisa pública. Você não tem agora mais um vínculo com o monarca, com a nobreza. Você tem um dever agora com a coisa pública. Portanto, o que isso significa? Que o poder institucional ele se mantém para mais gerações, independentemente de quem está no poder, se é um rei, fulano ou ciclano. O que é mais importante são as instituições, e é por isso que logo após a Revolução Francesa, a queda, a tomada da Bastilha, nós temos promulgada a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração ela vai definir os princípios operacionais deste novo Estado moderno. O Estado moderno que nós falamos já em outras aulas consiste basicamente em um Estado ordenado por uma Constituição. Isso seria imitado por todo mundo, e nessa Constituição existem princípios que eles servem como referência para a criação de leis. Quais são esses princípios? Liberdade, liberdade total, né, de ir e vir, de crença, de expressão, etc. E também nós temos a forma de organização desse Estado, que geralmente ela é pétrea, ela não pode mudar. Então, tudo o que mantenha a instituição, nada que mantenha um setor específico do poder. Um setor específico do poder, ele é alimentado por esse Estado, que ele é um conjunto de instituições. Quando eu falo instituições, neste momento são todas as instituições. O poder legislativo, executivo, judiciário, a igreja, a família, a escola. Por isso que os pensadores iluministas serão fundamentais. Por exemplo, Rousseau que influenciou diretamente Robespierre, que era um jacobino, tá?
Então, eles foram amigos, digamos, eles conversavam, trocavam ideias. O Rousseau ele defendia uma escola pública lá no século XVIII, algo que foi só se concretizar mesmo no século XX. Então, a ideia de uma escola pública mantendo, organizando a sociedade na base, surge do Rousseau, com uma obra chamada Cândido. Tá? Outra coisa, a ideia da propriedade privada, essa concepção liberal, vem do John Locke, que é um justnaturalista. Ele está pensando o que é um princípio que não pode mudar. E ele diz que algo que pode ser comparado em todas as culturas até então é que todas, independente do grau de desenvolvimento, tinham uma propensão a demarcar território, a definir algo como uma posse. Então esse estímulo, essa capacidade demarcativa que existe em todas as culturas, das mais primitivas às mais desenvolvidas, representa uma universalidade, representa que todos têm esse princípio, portanto, ele deve ser respeitado na sua base constitucional. Tá? Outra coisa muito importante aqui é a questão da liberdade discursiva. E tem aqui um filósofo chamado Voltaire, o Voltaire, filósofo francês também, e é atribuída a ele esta frase, mas não é dele, tá? Mas ela é muito importante para definir, mesmo não sendo uma frase dele, ela sintetiza o que ele pensa, que diz o seguinte: eu não concordo com nenhuma palavra do que você disse, mas eu vou lutar até as minhas últimas forças para que você tenha o direito de poder dizer, proferir essas palavras. Então, essa concepção de que eu não concordo com você, mas pelo jogo institucional eu vou defender a tua capacidade democrática de se expressar, é algo que nós temos ainda hoje preservado por conta da Revolução Francesa. Se hoje nós podemos nos expressar livremente na internet, em sala de aula, nos lugares, sem ser punido por defender uma ideia X ou Y, tá? Isso surgiu lá da Revolução Francesa, essa defesa da expressão livre. Tá? Outra coisa que também vem da Revolução Francesa é a forma de se pensar a política externa. Por quê? Porque neste momento a França está envolvida com todo o desenvolvimento da Revolução Industrial. Tá? Então a Revolução Francesa ela já aparece com esse caráter mais expansivo, territorialista de comércio. E isso também vai unificar a Europa em todo um pensamento de industrialização que seria tardio para o Brasil. O Brasil só teria um processo de industrialização em 1930, tá? Já na Europa isso aconteceu ainda no século XIX. Então tudo isso, todas essas questões, elas são cruciais para que possamos entender o que foi a Revolução Francesa. Na próxima aula eu vou destacar mais esses elementos e depois eu vou falar de todo o processo que foi com a definição dos grupos da Assembleia Nacional Constituinte, como isso gerou toda uma crise envolvendo a banalidade da violência com a guilhotina, que envolveu atentados, que envolveu perseguições, que envolveu uma série de questões bem autoritárias, inclusive, mesmo nesse contexto revolucionário, tá? Mas a princípio, pessoal, eu quero que vocês leiam todo este capítulo que fala sobre a Revolução Francesa e anotem as dúvidas, porque lá na próxima aula online que nós fizermos, na outra sexta-feira, vocês vão me fazer essas perguntas, porque já na outra aula eu vou ter que retomar o conteúdo para a prova, tá? Então, selecionem essas perguntas para respondê-las lá na próxima aula online, beleza, pessoal? Então, é isso. Obviamente, nós vamos fazer um TCT sobre isso, já falei para vocês, e eu vou deixar para falar em específico do TCT lá na aula também, na próxima aula que nós fizermos online. Então eu vou falar um pouco mais de como eu quero que vocês façam isso, e vocês podem me tirar dúvidas em tempo real, beleza, pessoal? Então, espero que vocês estejam bem, não deixem de estudar, por favor, principalmente essa parte. Essa parte não deixem de estudar, principalmente da página 62, para vocês gravarem bem isso aqui, não é decorar, é entender como isso se relaciona, inclusive
com a nossa realidade. Nós não temos esquerda e direita no debate público, nós não temos os partidos de centro. Então entendam isso aqui, tentem se aprofundar, ver documentários. Eu vou selecionar alguns para vocês, tá? Mas isso aqui é muito importante para entendermos a nossa própria identidade. Beleza, galera? Então fico por aqui, até a próxima aula. Tchau.